vamos preparar aí o nosso coração. O pessoal aí do Facebook vai entrando, vai chegando, né? O pessoal que acompanha. Hoje nós vamos tratar sobre a disciplina da simplicidade. Uma coisa que a gente precisa bastante. Aí vai dar tempo para o pessoal ir chegando, o pessoal do YouTube, do Facebook vai entrando, o pessoal que vai chegando aqui na igreja, e a gente vai preparar aí o nosso coração. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença, queremos consagrar o nosso coração ao Senhor, queremos pedir que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a Tua palavra, que possamos sair daqui hoje, ó Deus, com o nosso coração cheio de conhecimento. A Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, Deus, nós queremos conhecer, para que o conhecimento do Senhor possa nos libertar, mudar o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa visão, que possamos ter uma visão bíblica acerca daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos e nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. Toca no nosso coração, abençoa os irmãos que ainda não chegaram, que estão chegando. Abençoa os irmãos que estão acompanhando o estudo pelo Facebook, ao vivo, que o Senhor possa falar ao nosso coração e ministrar ao nosso coração, no nome poderoso de Jesus. Amém? Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Amém? Se você achou, fala glória a Deus. Se você não achou, fala misericórdia. E repete de novo, Mateus o quê? Mateus 6, 19. O estudo de hoje tem a ver com isso, esse texto. Olha o que diz a Bíblia aqui: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e aonde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você já viveu a experiência de orar e de dizer assim: oh Deus, eu queria ganhar 5 mil reais, eu queria ganhar 10 mil reais, se eu ganhasse 20 mil reais, aí sim. E o que você descobre na maioria das pessoas? Que independente da quantidade de dinheiro que ela tem, nunca é o suficiente. Vocês entendem? Independente. Eu ganho 1.000 reais, se eu ganhasse 2.000 sobrava. Aí a pessoa ganha 2.000 e aí daqui a pouco está faltando. Aí ela pensa assim: não, mas se eu ganhasse 4.000 sobrava. Daqui a pouco ela ganha 4.000 e está faltando. Mas se eu ganhasse 6.000 sobrava. Daqui a pouco ela ganha 6.000 e está faltando. Se eu ganhasse 10.000, aí sim, eu ia guardar dinheiro. Ela ganha 10.000 e aí estava faltando. E o pior, além dos 10.000 não ser suficiente, ela ainda faz dívida em cima do dinheiro. Então, nós vamos tratar sobre essa questão da disciplina da simplicidade, que é um assunto que vem de encontro ao nosso coração, para tratar uma verdade de que nós temos que viver uma vida simples. A Bíblia diz: ser fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Então a questão, por exemplo, é que nós vamos deixando a nossa vida muito, muito complexa, cheia de muitas coisas, cheia de muitos, pessoas tão preocupadas em ganhar dinheiro, tão preocupadas em ter riquezas, tão preocupadas em amontoar coisas, tão preocupadas em acumular bens, tão preocupadas. Aí a pessoa morre. Fica tudo. Irmãos, as pessoas não entendem isso. Você morre. Olha para você ver, eu estou cuidando do Teodo, na parte da manhã, eu vou lá, fico de 8 às 11. O cara, eu acompanho a vida dele, está lutando para terminar uma casa. A casa dele, bacana a casa que ele está fazendo. Mas olha para você ver, irmão. Uma batida só muda tudo. Um detalhe na vida da gente e tudo que você luta some. Só que parece que as pessoas, por mais que elas sabem disso, elas nunca aprendem a lição de que você não leva nada, de que você pode juntar um monte de coisa nessa terra, amanhã depois você morre, você não vai levar absolutamente nada. E as pessoas vão vivendo dentro de uma complexidade tão grande e nunca nada está bom, nenhum valor está bom, nenhum dinheiro está bom, nenhuma casa está boa, nenhum carro está bom, nunca nada está bom. É uma ansiedade, é um desejo constante, contínuo, permanente, de sempre querer coisas novas e querer coisas novas, o último celular. Esses dias me perguntaram: pastor, é pecado você comprar um iPhone de 12.000 reais? Aí eu falei assim: depende. O estudo de hoje é sobre isso. É pecado o cara comprar um iPhone de 12.000 reais? Não, desde que a compra daquele celular esteja ligada à função e não ao fato de ter uma maçãzinha mordida lá. Eu realmente preciso de um iPhone de 12.000 reais? Ele tem recursos que eu preciso? Ou eu só estou comprando um iPhone 10 porque ele é o status quo do momento?
Eu realmente preciso do carro que eu tenho? Eu realmente preciso da moto que eu tenho, da casa que eu tenho? Ah, eu tenho uma casa com 20 quartos. Para quem? Para quem? Hã? Não, mas olha para você ver, gente. Olha para você ver como é que funciona. Às vezes, nós temos uma casa gigante que tem um monte de... Aí eu te faço uma pergunta. Para quê? Olha como é que a nossa vida vai ficando difícil. E o Evangelho vai contra isso. O Evangelho vai falar para nós que nós temos que viver uma vida bem mais simples do que nós estamos vivendo. Nós temos que viver um dia. Não, além, essa é a segunda parte. Nós temos que viver um dia de cada vez, certo? Ó, primeira coisa que Jesus está ensinando: viva um dia de cada vez. Você não tem ontem, não tem amanhã, você só tem hoje, ponto. Aí Jesus complementa esse ensino dizendo que além de você viver um dia de cada vez, você tem que viver esse dia como se fosse o último. Só que é uma mensagem que não enche igreja, não dá ibope. É uma mensagem que não deixa você, ai glória, 5 passos para a vitória, 3 passos para a vitória, como ficar rico, como juntar tesouros na terra. Irmãos, a Bíblia é o contrário dessa conversa. Aí você vai falar, pastor, então o senhor é contra a riqueza? Não, não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é que nós usamos as riquezas de forma errada. Para que serve o dinheiro? Qual é a finalidade de ter dinheiro? Ah, se eu tivesse R$1 milhão. Ah, se eu fosse milionário. Ah, se eu fosse rico. Tá, o que você faria? O problema de Deus não é o dinheiro, irmãos. Deus não tem problema com dinheiro, até porque o Salmo 24 que nós meditamos hoje, diz o quê? Do Senhor é a terra, tudo é dele. E todos aqueles que nele habitam, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Existem homens e mulheres vivendo numa utopia, é minha, meu, não é nada seu. A prova disso é que se você morrer, você não leva nada. Você não leva nada, irmão. Você lutou a vida inteira para juntar um monte de coisa, aí você morre. E você não leva nada. O Evangelho está dizendo, olha, viva uma vida simples. Vida simples, vida simples. Viva uma vida, querido, que você viva um dia de cada vez e que você entenda para que serve. Para que serve dinheiro? Para que serve? Ah, pastor, dinheiro serve para realizar sonhos. Sim, para sonhos. Só o seu? Só o seu. A gente vê isso aqui na igreja, a dificuldade que as pessoas têm de dar dízimo. A dificuldade que muitas pessoas têm de dar oferta. Cara, a igreja é do povo. É o bem-estar da igreja, é o ar-condicionado, é a poltrona, é o banheiro, é a limpeza. Rapaz, o cara tem dificuldade. Ajudar alguém, então, piorou. E é dessas coisas que nós vamos tratar hoje. Disciplina da simplicidade. Basta cada dia seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando vivemos verdadeiramente na simplicidade interior, toda a nossa aparência é mais franca e é mais natural. A verdadeira simplicidade faz-nos conscientes de certa abertura, moderação, inocência, alegria e serenidade, o que é encantador quando vemos de perto e continuamente com olhos puros o quão amável é esta simplicidade. Jesus era simples? Sim ou não? Muito simples. Ele era quem?
Deus. E ele se esvaziou da sua glória. Nasceu aonde? Numa manjedoura. Ele podia ter nascido filho de qualquer um, não era? Ele já existia, precisava de um corpo físico. Maria não é mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus, homem. Foi Deus que escolheu Maria? Sim ou não? Foi. Deus não podia ter ido lá na linhagem dos reis? Podia. Mas Jesus nasce numa família simples, de um povo temente, servos de Deus fiéis. Ele nasce numa manjedoura, é filho de um carpinteiro, biblicamente falando, provavelmente até os 30 anos ele trabalhou com o pai dele na marcenaria, trabalhando, fazendo móveis, construindo as coisas. E Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvazia e vive uma vida simples. Então é importante que a gente entenda que a gente precisa ter simplicidade. E presta atenção, eu posso ser muito rico e simples? Posso ser muito pobre e orgulhoso? Posso ou não? Posso. Então não é a questão do dinheiro, é a questão de como eu vejo e como eu uso o dinheiro. Não, o dinheiro é meu, seu mesmo, tem certeza? O dinheiro é seu, a casa é sua, tudo é seu. Esse é o problema. Porque quando eu sempre falo isso na igreja, se as pessoas se preocupassem em administrar os 90% que fica com ela, como ela se preocupa com os 10% da igreja, o mundo estava salvo. Rapaz, as pessoas têm uma preocupação com o dinheiro do dízimo. Aonde que foi, para onde que foi, o que foi, como que foi, o que não sei o que. Mas os 90% que fica com a gente não é nosso, é de Deus. Qual é a diferença dos 90 para os 10? 10% quem administra é a igreja, 90% quem administra é você. Hã? E bem mal. E bem mal. Por quê? Porque nós temos uma visão que é nosso, é meu, eu trabalhei, eu conquistei, é verdade. Aí você vai no hospital, eu e a pastora moramos em Jaú 4 anos, lá no Hospital do Câncer. Toda arrogância, soberba e vaidade se esvai no meio das quimioterapias, no meio dos tratamentos, das cirurgias. Aí você descobre que lá não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem criança, não tem velho. Aí as pessoas, eu já tenho amigos pastores que, você é muito conformado com a vida. Eu falei, não, eu não sou conformado, eu simplesmente vivo num ambiente, eu não sou um pastor elitizado que não vai aonde a ovelha está. Se a pessoa estiver doente, eu vou lá no hospital, acompanho. Graças a Deus eu nunca precisei enterrar uma ovelha minha, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar várias ovelhas em tratamento, que fez cirurgia, que operou. Então a questão é que quando você lida com o pecado, no lugar do pecado, você descobre que nós não somos. Você já viu o mau cheiro que exala de um canceroso? Gente, é um cheiro que só você vendo, é um negócio, o ser humano é podre. Mas até que ele chegue numa condição de entender que ele não é nada, a arrogância e o orgulho e a soberba exalam no coração do ser humano. Então a disciplina cristã, porque é uma disciplina bíblica de Cristo, da simplicidade, é uma realidade interior, é dentro de você, que resulta num estilo de vida exterior. Tanto o aspecto interior como o aspecto exterior da simplicidade são fundamentais. Enganamos-nos a nós mesmos se cremos que podemos possuir a realidade interior sem que ela esteja em profundo efeito sobre o nosso modo de viver. A tentativa de desmontar um estilo de vida exterior de simplicidade sem a realidade interior conduz a um legalismo. Se a mudança não é dentro de você, não é fora, é dentro. A simplicidade tem que estar
dentro de você, não é fora de você. Eu estava vendo na internet que os homens mais ricos do mundo usam, vou dar um exemplo, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Eu já tive algumas ovelhas assim com poder financeiro bacana, calça jeans, camiseta, sapatênis. O Steve Jobs podia comprar a loja de roupa inteira, calça jeans, camiseta. Mark Zuckerberg, dono do Facebook, YouTube e companhia aí, calça jeans, camiseta. E detalhe, da mesma cor. Aí você pergunta para ele por quê? Para não perder tempo para escolher. Então, eu li na matéria, viu? Não sou eu que estou falando, não. Eles usam as mesmas roupas e quase da mesma cor, porque eles não querem perder tempo. Perder tempo em escolher, perder tempo em gastar tempo com... Não, uma calça jeans, um sapatênis, uma camiseta, tá bom demais, né? Simples. Então nós temos que entender que essa simplicidade tem que brotar dentro da gente, não é fora. Porque se for de fora para dentro é legalismo. Se for de dentro para fora é uma verdade, realmente, vamos dizer assim, é algo muito real. O experimentar a realidade interior liberta-nos exteriormente. Se dentro da gente houver uma simplicidade, fora da gente as coisas vão fluir naturalmente. O linguajar torna-se veraz e honesto. A cobiça de status e a imposição passou, porque não mais necessitamos dela. Quer dizer, um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que estar atrás de status. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem está falando? Quando nós pastoreávamos em Jaú, eu tinha uma ovelhinha lá que tinha uma condição financeira boa. Aí ela chegou na igreja e disse assim para mim: pastor, todas as igrejas que eu passei, eu recebi um tratamento diferenciado por causa da minha condição social, porque ela morava num condomínio de alto padrão, o marido dela era um homem muito bem sucedido. Eu não quero que o senhor me trate diferente, eu quero que o senhor me trate igual a todos. Eu falei: minha irmã, você está no lugar certo, porque a tua riqueza na Nazareno não nos assusta. Tem muita gente rica aí dentro da igreja. Aí, resumindo, passou um tempo, eu a tratava como todos. Aí ela espanou. Pastor, o senhor, isso não é isso que você queria? Ser tratada igual e sem privilégios? Que as pessoas tratassem você pelo que você é e não pelo que você tem? Então é isso que a gente precisa entender. Homens e mulheres de Deus não estão atrás de status. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos preocupamos com roupa, marca de roupa. Eu lembro quando eu era adolescente, meu sonho era ter uma calça da Zump, aquela do raio. Quem é mais antigo aí lembra? Tem até hoje. Tem, mas aquela... Não, hoje a calça da Zump não. Não tem um cinto. Nunca obrigado pelo teu trabalho. Rapaz, meu sonho de consumo era uma calça da Zump, aquela que tinha um rainho. E o cinto? O cinto. New Balance que tem. Né? Aí New Balance, aí Nike. Queria um tênis da Nike. Aí a gente vai viajando na maionese, querendo um tênis da Nike, querendo não sei o que, querendo a moto, o carro. Aí a gente viaja, irmãos. Todo mundo em algum momento da vida tem esses rompantes de status. Aí eu te faço uma pergunta: esse status é para quem? Não é. É igual uma mulher, ela se veste para quem? Os homens. Para os homens não. Para as outras. A mulher veste para outra mulher. Porque, por exemplo, um homem, se ele chegar numa festa e tiver alguém vestido igual ele se importa? Não, mas uma mulher, se ela chegar numa festa e tiver uma outra mulher com a mesma roupa que ela, acabou a festa para ela. Então não vai nem na Pernambucana? Não. Pernambucana, Seller, Renner, Riachuelo, ó. Por isso que tem muita mulher que não gosta de... Então,
Tem muitas mulheres que não gostam de comprar em lojas de departamento, justamente porque lá é tudo igual. Então é o seguinte, o status quo, posição, você sabe quem eu sou, meu carro, minha moto, meu isso, meu aquilo. Você já reparou que pobre, quando ganha dinheiro, ele quer comprar uma Ferrari que não tem nem onde andar? Eu fico olhando esses cantores sertanejos aí, tudo pobre, com raríssimas exceções, tudo miserável, nasceu na miséria. Aí o cara compra 20 carros que ele nem usa. Eu falo, rapaz, para quê? Que mentalidade? O cara compra uma Ferrari que não anda, um Porsche que não anda, um monte de coisa que não anda, às vezes tem um avião que não usa, um helicóptero que não usa, uma lancha que não usa, mas só pelo prazer de tirar a foto, botar no Instagram e dizer que tem. Então, a cobiça do status e a posição, um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que passar dessa fase aí. Tem que passar, irmãos. A gente precisa se libertar desse negócio da minha marca disso, marca daquilo. Eu não estou querendo dizer que você não pode usar nada de marca. Eu só quero que você entenda que dentro de você pode comprar uma marca, uma roupa muito boa, pode. Mas compre uma coisa porque ela é boa, não porque alguém vai ver. Vou comprar uma bolsa Louis Vuitton que custa lá 20, 30 mil reais. Mas por quê? O que tem de tão diferente numa bolsa Louis Vuitton, irmão? Será que não tem uma bolsa de 4 mil, 5 mil? Não, mas não é a bolsa, é a marca. Então nós precisamos nos libertar dessa questão da marca, do status quo, da posição. Temos que ter dentro do nosso coração a simplicidade. Como Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, se humilhou a si mesmo, se esvaziou. Então nós precisamos entender que falando a nível de cristão, de palavra de Deus, nós temos que trabalhar isso dentro de nós, porque é uma guerra dentro da gente, irmão. Falta a cultura contemporânea, tanto a realidade interior como estilo de vida, de simplicidade exterior. Internamente, o homem moderno está fraturado e fragmentado. Encontra-se perdido num labirinto de realizações, competições. Não é? Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter tudo. O cara fala, não, que se eu tiver 1 milhão de reais, tá bom, né? Não é assim? Sim ou não? Não. Porque quando ele conquistar o primeiro milhão, o que ele vai fazer? Ele vai querer o segundo. E aí, a hora que ele conquistou o segundo milhão, tá bom? Terceiro. Ele quer o terceiro, até que ele estabeleça uma meta cada vez maior. Em outras palavras, ele vai passar a vida inteira correndo atrás de algo que ele nunca vai alcançar. Por isso que Eclesiastes diz que de vaidade, tudo é como correr atrás. E a Bíblia diz que um homem que ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Então é aquela história, não, se eu fizer 2 milhões, para mim tá bom. Não. Se eu fizer 1, eu quero 2. Se eu fizer 2, eu quero 4. Se eu fizer 4, eu quero 8. Se eu fizer 8, eu quero 16. Se eu fizer 16, eu quero 32. Se eu fizer 32, eu quero 64. E o cara nunca vai se fartar. Pastor, mas isso tem dentro da igreja? Tem. Tem dentro da igreja. Pessoas que nunca se fartam. Pode ganhar quanto for, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Nunca vai estar bom. Está sempre endividado. Pode ganhar o dinheiro que for. E o perigo de uma pessoa que não sabe viver com 1.000 é que se ela ganhar 10.000, o que vai acontecer? Vai extrapolar também. Se uma pessoa não sabe administrar 1.000, o que vai acontecer se ela ganhar 10.000? Vai levar. Aí, ó, é isso mesmo. Se você ganha 1.000 e deve 2.000, se você ganhar 10.000, sabe quanto você vai dever? 50, não é 20. Porque crédito. Quem tem 10.000 todo mês caindo na conta, vai receber um monte de ligação de gente oferecendo cartão. Ah, é complicado.
Então a gente precisa entender, né? Num momento, ele toma decisões com base na razão sadia, e no momento seguinte faz por medo de que os outros venham a pensar dele, e ele não tem unidade ou foco em torno do qual a vida realmente é e se oriente. Eu tive uma ovelha lá em São Paulo, tinha uma casa, vendeu a casa por 600 mil reais, naquela época era bastante dinheiro. Eu fui lá e falei para ele, eu vou dar um conselho para vocês, para o casal. Pega os 600 mil, compra umas 4 casas, aluga, compra casa, vende casa, faz alguma coisa com dinheiro, para o dinheiro. Eu nasci neste bairro, um bairro nobre lá da cidade. Eu nasci nesse bairro, não vou sair daqui. Só que morar neste bairro é caro, porque todo terreno lá é caro. Casa, então, pois eles pegaram dos 600 mil e compraram uma casa no bairro de 300 mil. Gastaram mais 50 mil para mobiliar, porque tudo que era velho jogaram fora. Já foi 350 mil. Trocaram o carro. E em menos de 2 anos o dinheiro Demorou. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, se eu ganhasse 500 mil, eu falei, irmão, 500 mil na mão de uma pessoa que não sabe administrar, não vira nada. Um carro hoje razoável é 100 mil. Não precisa ser um carrão. Um Corolla, um Civic novo é 100 mil, 100 e poucos mil. Uma caminhonete aí é 100 e poucos mil. Um terreno razoável, 100 mil. Nossa, se eu ganhar 500 mil na mão de alguém que sabe trabalhar o dinheiro, vira 1 milhão. É igual eu falo que é o dom da minha mãe. Se você der R$1.000 para minha mãe, ela faz 2 mil. Estou te falando. Você pode dar dinheiro na mão da minha mãe, ela dobra. A gente está doido para descobrir quanto que ela tem no banco. Nem meu pai sabe. Eu fiz um voto, ela falou para mim esses dias. Fiz um voto. Eu falei, qual voto, mãezinha? De não mexer na minha aposentadoria durante não sei quanto tempo. Falei, esse voto é muito bom, né? Não, ela não tira o extrato da conta. Ah, ela não tira? Ah, era aí, ó, tá vendo? Bom, resumindo, nós temos que tomar decisões, né? Com a nossa razão, pensando, analisando, e não com o nosso coração. Pelo fato de faltarmos um centro divino, né? Lembrando que se você perder a perspectiva do céu, você vai viver na terra. Hoje você vê uma igreja que está querendo o céu ou a terra? Se você perder a perspectiva do céu, se Deus não for o centro da sua vida, todas as suas ambições e todos os seus sonhos e projetos vão estar onde? Na terra. Então nossa necessidade de segurança tem nos induzido a um apego insano às coisas. Por que as pessoas querem juntar dinheiro? Por que as pessoas querem juntar coisas? O que vocês acham? Qual é o motivo? Segurança. Lembra daquela parábola do homem que tinha uma lavoura e ele plantou e teve uma lavoura gigante? Aí o que ele falou? Vou destruir esses celeiros, vou construir novos e maiores, vou colher, vou guardar tudo, e eu direi à minha alma: come, bebe, dorme, porque tens bens para muitos. Aí Deus falou: louco, esta noite pedirei a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem vai ser? O que essa palavra nos ensina? Você pode juntar tudo, não. Um dia o fio de prata quebra e você não leva nada. Então nós temos que entender que se você não tem um centro divino, de vida eterna,
de pessoas, de humanidade, de investimento em coisas espirituais, de ajudar pessoas, o que você vai fazer? Você vai juntar um patrimônio gigantesco na terra. Quando você morrer, alguém que não está preparado vai herdar toda a tua herança, toda a tua riqueza, e pode, em questões de anos, destruir o que você juntou em décadas. Tem um provérbio árabe que diz: meu bisavô andou de camelo, meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, o meu filho de Land Rover, o meu neto vai andar de camelo. A Bíblia diz que um homem muito rico vai gerar filhos ricos, e esse filho rico vai gerar filhos pobres, por um motivo bem simples: não sabe o valor. Bill Gates, mas a filha dele foi num restaurante, isso é fato verídico. Quando terminou o jantar, ela deu $100 de gorjeta, e o Bill Gates deu $10. Aí o garçom disse: ô seu Bill Gates, o senhor é um dos homens mais ricos do mundo e me deu $10 de gorjeta, a tua filha me deu 100. Aí ele falou: eu sou filho de um funcionário de uma fábrica, e ela é filha do homem mais rico do mundo, ela não sabe o valor de $100. Não sabe quanto custa, irmãos. Aquele cara Spark lá tá Scarpa. Não tem mais nada agora, não tem mais nada. Ele ainda está rico, né? Mas Por tudo que a família dele tinha, ele não vai ficar pobre, mas em vista do que eles tinham, ele já perdeu muita coisa. Então devemos entender com clareza que o ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea é de natureza psicótica, é psicológica, é uma coisa dentro da mente. É psicótica porque perdeu por completo o contato com a realidade. Ansiamos possuir coisas de que não necessitamos nem desfrutamos. A pessoa compra. Eu vejo pelo brechó aí, o brechó Boas Novas. Você consegue roupa de homem? Não. Por quê? Porque o homem usa até... E a mulher? A mulher não troca, né? A mulher, irmão, eu tinha uma ovelha em São Paulo, eu não estou falando as cidades, porque eu pastorei em outros lugares lá, para ninguém achar onde é. Mas eu tinha uma ovelha lá que tinha 400 pares de sapato. Vou fazer uma pergunta para você: é uma centopeia? Mas se você fala para a pessoa que está errada, ela acha o quê? Eu não estou falando para você que você tem que ter um sapato apenas. Eu só estou falando para você que você não precisa ter 400 pares de sapato, nem 100. Falar a verdade, você não precisa ter nem 50. Vamos pôr que é mulher 10, porque tem que ter combinando com um monte de coisa, né? Mas não, cara, é um monte de coisa. Haja vista que nós ganhamos aqui no bazar roupas com etiqueta, que a mulher comprou e nunca usou, e ela vem aqui e dá e compra de novo, e é um negócio sem sentido. Então as pessoas compram coisas que compra por impulso, compra só pelo prazer de comprar e às vezes nem quer aquilo. Então as pessoas compram coisas que realmente não desejam para impressionar pessoas das quais elas nem gostam. Às vezes as pessoas estão comprando coisas só pelo fato de comprar, e às vezes querem impressionar pessoas que nem merecem. Somos levados a sentir vergonha de usar roupas ou dirigir carros até que se gasta. Os veículos de propaganda têm nos convencido de que andar fora da moda é não andar em dias com a realidade. Quer dizer, você tem o último celular, você tem o último computador, você tem o último carro, você tem a última joia, você tem a última alguma coisa, né? Uma propaganda em cima de propaganda. Haja vista nas redes sociais, YouTube, Facebook, televisão, rádio, a quantidade de propaganda que se faz. Você precisa ter,
você precisa ter. Então tá. Aí a pessoa vai, hoje você compra um celular, quantos minutos esse celular fica sendo o top do... Eu tenho uma notícia para te dar, não dá nem um dia. Você compra um celular, paga um absurdo nele, 2, 3 dias depois lançaram o outro. Mesma coisa com carro, com roupa, sempre tem algo melhor. E a propaganda faz você achar o quê? Que você precisa daquilo. Então, já é tempo de despertarmos para o fato de que a conformidade com uma sociedade enferma significa que estamos enfermos. Aí vira um modismo, vira um negócio, você vê nas coisas mais simples, onde compra, onde come, aonde o restaurante que come. Por exemplo, o cara não vai no restaurante porque tem uma melhor comida, ele tem que ir no restaurante porque aquele restaurante é o restaurante da sociedade. Eu corto o meu cabelo, no corte que paga R$100, mas o barbeiro lá perto de sua casa cobra 15, não. Mas eu cortei o meu cabelo no tal, eu nem sei mais hoje qual que é o top dos cabeleireiros de Três Lagoas. Mas resumindo, às vezes as pessoas entram nesse mundo de vaidades, de competições, de status, e perde-se a essência daquilo que é o mais importante, que é vida eterna, um centro divino, uma vida voltada para o céu e não uma vida voltada para a terra. A nossa perspectiva muda se você tirar o olho do céu. Antigamente, a igreja antiga, 40, 50 anos atrás, as músicas, todo o foco das mensagens estava relacionado à eternidade e ao céu. A igreja hoje, moderna e a pós-moderna, ela só pensa na terra. Haja vista que ninguém quer morrer. A história diz lá em Roma que os cristãos se ofereciam para morrer lá nos coliseus da vida. Hoje, Nazarena, hoje, tem que morrer? Quero não. Mas por que não quer morrer? Porque tem muita coisa. Você vai na África, por exemplo, o cara tem alguma coisa? Não. Mas a Europa é rica. Então, quando eu tenho que perder, eu não quero morrer. Mas quando eu não tenho nada, lá naquele mundo árabe lá, quem é que se bota a bomba e explode? São os sheiks? Os filhos do sheik? É um cara que não tem nada na vida. E ele vai lá e se explode porque ele quer ganhar riqueza sem fim e 7 virgens no porvir. Ele se explode por uma esperança de que ele vai ter uma vida diferente na eternidade. E o cristão de hoje perdeu a perspectiva disso. A Bíblia e a simplicidade. Antes de tentar forjar uma opinião cristã da simplicidade, é necessário destruir a noção prevalecente de que a Bíblia é ambígua com relação aos problemas econômicos. Com muita frequência se pensa que nossa reação à riqueza é um problema individual. Dizem que o ensino da Bíblia nesta área é estritamente matéria de interpretação pessoal. Procuramos crer que Jesus não se referiu às questões econômicas práticas. Em outras palavras, tem gente que vai ler a Bíblia e vai dizer que Jesus andou no jegue zero, né? Os caras conseguem... Olha só, Jesus pegou um jeguinho que nunca ninguém tinha usado. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele entraria em Jerusalém numa Ferrari. As pessoas querem pegar o que está escrito na Bíblia. Não, Jesus nasceu numa manjedoura, mas porque na verdade aquela manjedoura era a melhor manjedoura, que se Jesus estivesse hoje aqui, ele nasceria no Hilton Palace. Irmão, a pessoa vai querendo forçar o texto, né? Aí a gente vai interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você morra, Deus não quer que você tenha problemas, Deus não quer que você passe apertos, Deus não quer que você seja demitido, Deus não quer que você tenha... Não, onde que está isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia, revestido da armadura de Deus para que possais suportar o dia mau.
Eclesiastes está aí, ó. O homem pode viver muitos dias e nele se regozijar, mas haverão dias de trevas. A Bíblia manda você se revestir da armadura de Deus, porque haveriam dias maus. Vem com essa conversa de que eu aceitei a Jesus e agora nada de mal vai acontecer comigo, eu nunca vou ter problemas. Não está escrito na Bíblia. Como é que morreram os apóstolos? Cerrado, queimado, pregado, crucificado. Aí as pessoas querem um evangelho elitizado, onde você só vai ter vitória, onde você não vai ter problemas. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Você pode ler lá de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que homens ricos e pobres, brancos e pretos, passaram situações. A Bíblia diz que o cara que edifica sobre a rocha, o que edifica sobre a areia, os ventos sopram sobre os dois. Vai transbordar o rio sobre os dois. A diferença não é o problema, a diferença é onde que você está alicerçado. Vai soprar o vento? Vai. Vai chover? Vai fazer sol? Problemas virão? Sim. Qual que é a diferença? É onde que você está alicerçado, mano. O problema vem para todo mundo. Agora, se você tiver uma estrutura muito boa, aquele problema vai passar por você e você vai estar de pé. Aí as pessoas vão dizer: nossa, como o fulano é forte. Não, é que ele tem uma estrutura boa, suportou a adversidade. Mas hoje se prega um evangelho onde as pessoas: não, você não pode passar por perrengue. Como que não? Jesus disse: no mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aí você pega, por exemplo, dentro dessa teologia louca aí, um cristão sofrendo, o que ele pensa? Pô, por que Deus está fazendo isso comigo? Então, o que eu fiz? Deus está me castigando? Deus está me... Né? Aí a pessoa começa a lutar com Deus. Então por que está acontecendo isso comigo? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Então por que Deus permitiu isso na minha vida? Porque se cria uma áurea de que porque você aceitou a Cristo não vai acontecer mais nada. Não é verdade não, irmão. Arquimedes declarou: dá-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Esse ponto focal é importante em qualquer disciplina, mas é tremendamente importante em se tratando de simplicidade. De todas as disciplinas, a simplicidade é a mais visível e, portanto, a mais aberta à corrupção. A maioria dos cristãos nunca lutou de verdade com o problema da simplicidade. Você já viu alguém falar um testemunho: olha, Deus me convenceu de que eu estou vivendo uma vida cheia de ostentação, e que eu estou gastando, e que eu estou vivendo na avareza? Não. A alegria do coração do ser humano é quando ele compra, quando ele conquista, quando ele tem. Mas é difícil, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, engraçado que os profetas que tem hoje, não tem, é só vitória, né? Não tem cajado? Não tem lá Deus falando para o camarada: ô, desce. Tem uma vida simples, para de... Então, convenientemente ignorando muitas palavras de Jesus sobre o assunto. Quer dizer, vamos pular. Eu vou pregar um sermão aqui ainda chamado Quinto Evangelho. O cara só é Ctrl+C, Ctrl+V. Ele lê Mateus, Marcos, Lucas e João, só salva o que interessa. O resto ele joga fora. Não quero ler. É o crente da caixinha de promessa. Ele só quer promessa. Nós não estamos fazendo devocional em Salmos? Leia o texto, tire uma exortação, tire uma promessa. A Bíblia tem promessa? Tem, mas a Bíblia também tem o quê? Exortação. O Deus que dá promessa é o Deus que condiciona a promessa. Se o meu povo... Você pode ver que toda a promessa de Deus está condicionada a um mandamento. Se... Tudo que Deus prometeu para você está condicionado a um mandamento. Mas eu quero a promessa, igual me perguntaram um dia, Salmo 23, né? Pastor, o Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei: daí? Eu estou passando um monte de perrengue, está me faltando as coisas. Eu falei: então, esse é o problema. É que você não sabe o que significa Senhor.
A palavra Senhor no original aí é Kyrios. Kyrios de Kyrios, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso você sabe, né? Então qual que é o problema? Kyrios, dono, proprietário. Se o Senhor for o meu dono e o meu proprietário, e se eu fizer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, conforme o que Ele quer, nada me faltará. Agora, eu quero Jesus como Salvador, mas eu não quero Jesus como... Porque se eu colocar Jesus como Senhor, eu tenho que fazer a vontade dele. E normalmente a vontade dele é... Quem quiser ser o maior? Quem quiser ser o primeiro? Quem quiser ser o maior? Se pedir para dar uma milha, se pedir a capa, quem quiser liderar, seja servo. E nós não gostamos muito dessa conversa. Então é preciso que a gente entenda isso. Hã? Ninguém quer descer, né? Ninguém quer descer, irmão. Subir, ó. Mas para descer... É complicado. Então a maioria dos cristãos nunca lutou de verdade com o problema da simplicidade. Convenientemente ignoramos muitas das palavras de Jesus sobre o assunto. A razão é simples. Esta disciplina desafia diretamente nossos interesses pessoais, nossa zona de conforto. Nós queremos fazer a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus não me tire da minha zona de conforto. Eu quero fazer a vontade de Deus desde que eu não tenha que abrir mão dos meus prazeres e nem dos meus lazeres. Entenderam ou não? Eu quero ser de Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, desde que a vontade de Jesus não mexa na minha. Não me tira da minha zona do conforto, top. Só que não é isso que a Bíblia fala. Eu e a minha esposa andamos essa terra abrindo igreja aí. Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Você acha que, humanamente falando, não era muito melhor para mim ficar em Três Lagoas desde o dia que eu aceitei Jesus? Com certeza. Ué. Só que fazer a vontade de Deus tem um custo. Agora, eu tenho uma coisa. Eu oro e Deus me dá muitas coisas. Eu ouço dos meus próprios filhos: ora para Deus, porque tudo que o Senhor pede, Deus dá. Óbvio que Ele me dá. Por quê? Meu irmão, a minha vida é dele. Da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Primeiro é Deus, depois vem o resto. E é isso que o Salmo 23 está falando. Aí é que está, as pessoas não entendem a Bíblia. Então, é muito complicado você viver uma vida simples, de obediência à vontade de Deus, porque ela vai de encontro aos seus interesses pessoais. A pessoa quer servir a Deus, mas ela não quer cortar na carne dela. Ela não quer abrir mão da vontade dela. Ela não quer abrir mão daquilo que ela quer. E se Deus falar não? E se Deus falar não vai, não faça? Mas os que levam a sério o ensino bíblico sobre a simplicidade defrontam-se com severas tentações em direção ao legalismo. O ponto central da disciplina, da simplicidade, é buscar em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça. E então tudo que for necessário virá em sua devida ordem. Se você pedir algo para Deus e Ele não te der, o que significa? Você não precisa. Você pediu, Deus te deu? Está de acordo com... Se você pediu e Ele não te deu, então é necessário, é impossível enxergar a importância do discernimento de Jesus nesse ponto. Tudo depende de manter em primeiro lugar o que realmente é primeiro. Nada deve vir antes do reino. Ai, pastor, ué, nada deve vir antes do reino. Nada. Primeiro lugar, e a sua
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso. Nem mesmo o desejo de um estilo de vida simples. A simplicidade torna-se idolatria quando precede a busca do reino. Se você, por exemplo, entrar, até a própria simplicidade pode se tornar um estorvo se você estiver fazendo aquilo ali só para mostrar. Então é necessário focalizar o reino e pensar no que ele produz, na realidade interior. E sem essa realidade, degenerarmos em trivialidades legalistas. Nada mais pode ser central, irmãos. O foco é Deus. Eu ouço, isso é muito radical, isso é isso, isso é aquilo. É a frase que eu mais ouço, eu não vou congregar na Rocha Eterna porque o pastor é muito radical, a igreja é muito radical, o pastor é muito exigente. Irmão, quem é exigente é a Bíblia. E nós somos todos imperfeitos, limitados, estamos num processo de aperfeiçoamento. Se nós ouvirmos a verdade vai nos colocar no rumo certo. Agora, se você ficar ouvindo um monte de historinha que nunca vai mudar o seu caráter, daqui 10 anos você está no mesmo lugar, do mesmo jeito. A única coisa que pode ser central na disciplina espiritual da simplicidade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tanto pessoal como social desse reino. Por mais dignos que sejam todos os demais interesses, no momento em que eles se tornam o foco dos nossos esforços, tornam-se idolatria. Qual é a ordem? Deus, depois família, depois igreja, trabalho, depois igreja. Mas aí você vê às vezes as pessoas colocando a família no lugar de Deus, ou colocando o trabalho no lugar de Deus, e às vezes colocando até a igreja no lugar de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Concentrar-nos neles, inevitavelmente, nos induzirá a declarar que nossa atividade especial é a simplicidade cristã. E de fato, quando o reino de Deus é verdadeiramente colocado em primeiro lugar, as preocupações ecológicas, os pobres, a distribuição equitativa da riqueza e muitas outras coisas recebem a devida atenção. Um dia me perguntaram assim, a Bíblia não é socialista? Eu falei, é e não é. Qual que é a diferença entre a Bíblia e o socialismo que há no mundo hoje? No socialismo, essa igualdade que eles querem é imposta. Na Bíblia, ela tem que nascer dentro de você. É você que tem que adquirir. Não, é você que tem que entender que você precisa repartir. Eclesiastes 11 diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e com 8, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Só que isso tem que nascer de você. Não é imposto por alguém. Porque se for imposto por alguém, não tem virtude. Entende a diferença? É dever, né? É. Se alguém impôs sobre você que você deve distribuir com todos o que você tem, isso não tem virtude, é imposto. O que a Bíblia está dizendo, e você vai ver na própria Bíblia, o próprio Zaqueu, quando se converte, o que ele fala para Jesus? Eu vou pegar metade do que eu tenho, vou distribuir com os pobres, e se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ninguém falou isso para ele, não foi imposto, foi ele que, é a experiência dele com Deus. A única coisa, eu já falei isso, receber o que temos como um dom de Deus é a primeira atitude interior da simplicidade. Tudo vem de o dom, sabedoria, inteligência, capacidade, tudo é um dom, e nós temos que em tempo oportuno retribuir isso. Trabalhamos, porém sabemos que não é nosso trabalho que dá o que temos, irmão. Você pode ser inteligente, capaz, você pode ser muitas coisas, mas você não se esqueça que tudo que nós temos vem de Deus.
dons, capacidades, habilidades, riquezas, tudo vem de Deus. Vivemos pela graça, mesmo quando se trata do pão nosso de cada dia. Dependemos de Deus para obter os mais simples elementos da vida: o ar, a água, o sol. O que temos não é resultado do nosso labor, mas do gracioso cuidado de Deus. A maior prova disso está nos hospitais. Uma doença. E a pessoa... Eu vi um homem uma vez muito rico que tinha doença de gota nos dedos. Não sei se vocês já viram aquelas que as juntas. Um homem muito rico. E ele tinha essa doença que impossibilitava ele de trabalhar. Um dia ele disse assim para mim, eu não era pastor, ele falou: irmão, eu daria tudo que eu tenho para ter saúde. E eu já vi gente que tem dinheiro e não pode mudar uma verdade. Não tem como você mudar a história que as pessoas morrem. E muitas vezes, por mais que você tenha muitas coisas, você não vai mudar uma realidade. Então isso é a maior prova de que Deus ainda é o Senhor de tudo. Uma coisinha só muda a nossa história toda. Eu tinha uma ovelha lá em São Paulo que ficou cega e perdeu a memória. Uma história bem complicada. Mas Deus, com um toquezinho bem sutil, mostrou para ele que ele não era nada, mas ele tinha um orgulho, uma soberba. Tudo está bloqueado. Milhões. Nem os filhos dele podem usufruir disso. Ele não morre, continua cego, continua sem memória. E a justiça bloqueou tudo. Agora, só quando os filhos completarem 18 anos, 21 anos, é que tudo que está bloqueado pode ser desbloqueado e os filhos usufruir. E dessas histórias eu tenho um monte para te contar. Então, nós precisamos entender isso. Termos nossos bens disponíveis aos outros indica uma atitude interior de simplicidade. Martinho Lutero disse: se nossos bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. O motivo porque achamos estas palavras tão difíceis é o nosso temor do futuro. Eu quero guardar riquezas para que eu não tenha problemas no meu futuro. Eu vou guardar bastante dinheiro para que o meu futuro seja tranquilo. O ser humano pensa assim. Então Deus não tem mais poder. Ou Deus está desavisado, perdido e de repente distraído. O motivo porque achamos essas palavras difíceis é o medo do futuro. Agarramos-nos às nossas posses em vez de reparti-las. Por quê? Porque nos preocupamos com o dia de amanhã. E se eu gastar tudo que eu tenho, ajudar os outros, depois eu também não vou ter. Se porém cremos que Deus é quem Jesus diz ser, então não precisamos temer. Quando virmos a Deus como Criador Todo-Poderoso e nosso amoroso Pai, podemos repartir, porque sabemos que Ele cuidará de nós. Se alguém estiver em necessidade, somos livres para socorrê-lo. Aqui também o corriqueiro bom senso definirá a base da nossa participação e nos livrará da loucura. A expressão exterior da simplicidade. Nós vamos parar aqui. Aí na terça que vem nós vamos continuar e vamos terminar. Tá bom? Eu não quero correr. Pelo contrário, eu quero que você entenda bem. Para que a gente possa... Por que é importante termos conhecimento de determinados assuntos? Para que haja uma reflexão. O objetivo desses estudos é fazer você pensar. Eu nunca ouvi falar sobre isso, disciplina da simplicidade. Exatamente. É um assunto que não se prega, nem se fala, nem se ensina. Até porque os homens não querem ouvir isso. Mas você que está aqui, seja pelo Facebook ou presencialmente, tem a possibilidade de entender, compreender, pensar. Que a gente pode tomar uma nova direção, uma nova postura em relação
a certas coisas. Realmente isso é necessário? Esses dias eu ouvi uma frase de uma irmã, diz que o marido dela ele é bem complexo para comprar as coisas. Aí, ele, quando ele quer comprar algo, ele nunca compra na hora. Ele não compra o que ele quer e espera. Aí ele fala para ela assim, que se depois de um mês a vontade continuar, é porque realmente ele não compra por impulso. Aí a gente estava conversando sobre isso, alguns concordam, outros. Aí ela falou, mas tem dado certo, né? Porque todos os negócios dele são bem feitos. Porque ele procura não agir no impulso. Então é importante nós pensarmos sobre isso, né? E não confunda simplicidade com miséria, pobreza, não é nada disso. Não estou falando aqui que você tem que usar a chinela havaiana, que você... Não é isso, simplicidade não é isso. Tá bom? Simplicidade é você entender que se você der vazão para a sua carne, para aquilo que a sociedade está falando, você vai viver numa loucura. Você sempre vai querer o último celular, o último carro, a última bolsa, a última casa, o último. Nunca vai estar bom o suficiente. Você pode ver que as pessoas compram um carro, daqui a pouco aquele carro já não serve. Elas compram uma casa, daqui a pouco aquela casa já não serve. Elas compram uma roupa, daqui a pouco aquela roupa já não serve. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai focar na terra e vai perder a perspectiva do céu. Por que Eclesiastes diz que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa? Porque na casa onde há luto, você faz uma reflexão sobre o final dos dias. Eu estou indo todo dia lá no hospital e eu gosto de ir, porque isso é um exercício de você entender o quanto que nós somos limitados, de quanto nós somos frágeis. Tem uma semana que eu estou indo lá, um homem que estava lá do outro lado faleceu. E aí eu estava conversando com a enfermeira, ela falou, pastor, às vezes tem gente que nós pensamos assim, não vai viver amanhã. De repente, o cara sabe. E tem gente que a gente pensa assim, vai salvar. No outro dia eles chegam para pegar o plantão, fulano morreu. E é por isso que naquele ambiente ali se fala de Deus. Filho. O médico está lá, ele vai todo dia, 2, 3, 4 médicos. Aí o médico lá, o Dr. Marco Aurélio, falou, olha pastor, clinicamente tudo que nós podíamos fazer está feito. Agora é com Deus. Mesmo um médico, neurologista, tem um entendimento de que Deus está acima da questão da medicina. Pastor, ora por ele, para Deus, médicos falando, ora por ele, para Deus ajudar, porque humanamente falando, nós estamos fazendo o que a gente pode. Por que as pessoas chegam nesse entendimento? Porque as pessoas veem, irmão, no leito de morte, não tem riqueza, não tem nada. O cara que está no SUS está no mesmo lugar do cara que tem CACEMES, que está no mesmo lugar do cara que tem Unimed. Mesmo lugar. Vamos ficar de pé? Pai, nós queremos agradecer por esse tempo. Queremos pedir que o Senhor continue falando conosco, nos ensinando, nos ajudando. Este é um assunto realmente delicado, sensível, porque, Deus, nós vivemos numa sociedade altamente consumista, numa sociedade altamente competitiva, vivemos numa sociedade onde a propaganda, a venda do consumo é largamente divulgada e, humanamente falando, nós estamos envolvidos dentro de uma cultura, de uma sociedade onde todo mundo quer a última
o último lançamento. Ajuda-nos a ter um entendimento da Tua palavra, do Teu reino e daquilo que realmente é, para que a gente possa viver de acordo com a Tua vontade. Leva-nos ao nosso lar, debaixo de proteção e graça. Continua falando ao nosso coração. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, culto de oração.